Já está comigo aqui no estúdio. Jânio Porto, seja bem-vindo mais uma vez, querido. Que bom estar contigo. Bom estar com você também. É muito bom receber Jânio, né? Eu tinha dito até meu produtor, eu já recebi muita gente no Camburão. Mas pense em alguém que eu amei entrevistar, certo? Meu produtor não tem mais como levantar essa câmera aí um pouquinho para inibir minha barriga não, meu filho. Pelo amor de Deus, né? Minha beleza também conta aqui nesse programa. Pelo amor de Jesus. Já bota um chapéu, um óculos para disfarçar as rugas da velhice. A barriga tem que ficar exposta. Oh, só Deus. Jânio! Radialista? Sim. Jornalista? Professor? Bacharel em Direito? Rapaz, você é uma potência. Agora, professor de quê? Ensinei filosofia e sociologia. Filosofia e Sociologia. Rapaz. E desenho espacial durante 8 anos. De quê, rapaz? Desenho espacial, que é geometria, né? Desenho espacial. Da outra vez que tu falou, desenho espacial. Aí eu digo, eu não vou nem perguntar o que é, porque eu vou cometer uma gafe. Eu digo, será que esse cara desenha pro espaço? O que é que esse cara... Ah, desenho espacial é o quê? Nada de geometria. Geometria. Exatas, daí que não é a bem. minha área. Mas eu abracei, gostei do projeto e fiquei 8 anos. Era pro senhor ter uma cabeça bem grande, porque tem povo inteligente que tem cabeção, até que o senhor não tem uma cabeça tão grande assim, mas o senhor sabe é coisa, né? O povo diz que é ceboleiro, né? É raiz, né? Muito bem. Ô, Johnny, me diga uma coisa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tu tem algumas curtas-metragens, né? Tenho, sim. Quer dizer que tu também atua aí na área, tu é cineastra. Não, é que eu gosto de programar esses fatos, pessoas que marcaram época, né? Eu fiz um dos, foi Ana Parteira. Dona Ana Parteira. Esse eu vi. Você assistiu? É da Barra dos Coqueiros, responsável por milhares de partos. Sim. Então ela atendia Barra dos Coqueiros, Santa Amaro, Maruim, Aracaju. Era uma senhora muito amada, muito querida. É que eu dizia sempre, se você quer prestar homenagem, preste em vida. Sim. E eu tive essa sorte, esse privilégio de estar com ela, conversar com a Ana Parteira, a família me recebeu muito bem, e fizemos esse curta-metragem, narrando a história da vida de Ana Parteira. Sim. Quantos curtas tu já fez? Eu acho que uns 3 a 4 curtas, mais ou menos. Uma delas também eu narro a história, conto, do presídio, né, que é a casa de detenção do bairro América. Essa que eu estou esperando. Tá? É verdade. Eu acho que eu fui o primeiro a narrar tudo o que acontecia. Eu fui o primeiro a chegar após a desativação do presídio, né? E eu vi depoimentos, tive acesso aos cubículos. Uma tragédia. É algo assim que eu fico a questionar como é que conseguiu sobreviver naquele mundo. Se eu não me engano, esse da cadeia, do presídio, se eu não me engano, você foi premiado. Eu ia participar do Curta C7 nacionalmente. Sim. Mas não fui premiado não, porque houve desmotivação por parte dos interessados. A próxima pergunta seria essa. A próxima pergunta é, Jânio, tu acha que, inclusive eu quero dizer que eu quero fazer essa entrevista com o Jânio como se estivesse lá na sala de casa, certo? A gente vai esquiar aí, mergulhar em várias conversas, às vezes sai de um tema, vai para o outro. Eu quero que ele fique à vontade, eu também estou à vontade. Eu quero que você de casa escute Jânio Porto, jornalista, radialista, professor, falando como povo que ele é. Uma pessoa, um cidadão, certo? Que vai aqui abordar vários temas junto comigo, certo? O artista de Aracaju, os artistas aracajuanos, sergipano, você acha que pelas autoridades, essas oportunidades que diz que o governo dá, né? Não sei o quê. Tem aí agora Rei Rouanet, sei lá como é? Rei Rouanet. Tem aí também a outra, como é que fala? Tem a outra também aí que eu esqueci o nome. Você acha que o artista sergipano, aracajuano, aqui, nosso estado, tem valorização? É valorizado? Passam fome. Passam fome, né? Passam por necessidade. O desrespeito é muito grande. Nós temos aqui nomes como Tonho Baixinho, né, e outros aí artistas que merecem ser valorizados. Questiono por quê? Porque toca tudo aqui da Bahia. Sabe por que toca tudo da Bahia? Porque a Bahia toca tudo. Sim. Valoriza a própria terra, os artistas da casa. Sim. Coisa que não acontece aqui em nosso estado. Existe sim uma rede de comunicação, que é a Fundação Peripê, lá toca. Lá valoriza, lá abre espaço para nossos artistas. Mas as outras emissoras não. Me diz aí, que quadro existe
em outras emissoras que valorizam nossos artistas, que prezam por eles. Nada. É difícil. Então, por isso sim que passo por necessidades. Muitos passam, eu conheço histórias, eu não posso aqui estar expondo, mas é constrangedor. Será que a Secretaria de Cultura do Estado, do município, sabe o que fazem? Contratam os artistas com valor irrisório, pagando milhões com os artistas de fora. Já começa aí a desmotivação. Eu fiquei de boca aberta agora nas festas juninas, né? Ali em um bairro periférico, né? Eu moro lá próximo, também faço parte do bairro da periferia. Mas eu não moro nesse bairro, eu moro próximo. Mas ali num tal de Baixa da Cachorrinha, botaram o Pablo para cantar no forró. Tantos forrozeiros no nosso... A pergunta é, quem de vocês conhece a região da Baixa da Cachorrinha? Você conhece. O espaço ali é muito propício para um grande show? De jeito nenhum. A história daquela região, com todo respeito a você que mora aí, com todo respeito à senhora que mora aí, com todo respeito à sua família, mas todos nós sabemos o momento delicado que viveu esta região no passado e que ainda vive o presente trágico, com tráfico, índice de violência altíssimo ainda. E aí, quando eu pego um artista, põe numa região dessa, o que é que eu quero propor? O que é que eu quero promover? Você sabe quantos incidentes ocorreram nesse dia do evento? Muitos. Vários. Parece até que ele estava aqui no programa passado, né? Tudo isso foi falado aqui. Estrutura, zero. Então. Pai de família foi lá só para levar a cacetada. Entendeu? A situação é essa. Eu também eu acho isso. Eu acho que os nossos artistas não são valorizados, né? Jônio, qual foi seu primeiro curta? Que pergunta difícil, viu? Eu não recordo. Eu vou lembrar de um dos mais antigos, para mim, foi a Casa de Detenção do Bairro América. Sim. E agora está difícil, porque são antigos mesmo. É coisa de mais de 20 anos. E o que lhe motivou quando o Jânio Porto começou a se interessar por essa arte? Eu sempre tive vontade. Sim. Né? Eu digo a você, até eu fiz o convite uma vez, recentemente, coisa de 5 anos atrás ou mais, ou acho que 9 anos atrás mais ou menos, eu tinha recebido até um convite para fazer parte e até auxiliar na direção de um curta-metragem aqui em Sergipe, mas não deu certo, não vingou. Mas, se Deus quiser, Diego, com a permissão dele, com a nossa força de vontade, em breve vamos estar juntos promovendo um curta-metragem. Tô ligado, tô nessa. Pode ter certeza que vai ser uma revolução para o nosso estado. Eu creio nisso. E você estará presente nele, se Deus quiser. Eu já quero. Porque eu gosto. É bom. Eu gosto de escrever esse aspecto aí, eu gosto de viajar nesse mundo, né, do curta-metragem, longa-metragem também. Eu estou disposto a tudo isso aí. Porque eu amo tudo isso. Estou escrevendo meu livro. Meu livro tá pesado. Vai mexer aí com muita gente. Ô, Jânio, me diga uma coisa. Comente pra mim, me explique essa fotografia que vai aparecer ali na tela agora. Me explique essa fotografia aí. Onde é essa fotografia? Isso aí foi no governo de Wellington Paixão. Não recordo nem o ano. Aquele bigodudo que tá ali sentado é o Wellington Paixão. Ali em cima é Cláudio Messias, Barroso Guimarães, Fernando Cabral, que mais? Ali eu acho que era o antigo secretário da Emburgo, se não me falha a memória, Nivaldo Cândido. Isso em que ano? O Wellington Paixão foi prefeito de Aracaju. Tem quantos anos já? Tem uns 20. Eu era nascido, Jânio? Eu também, eu não sei, eu era uma criança, mas já participava dessa área aí, sabe? Eu tive o prazer, né, de conviver com Cleomar Brandi, dividir sala com Cleomar Brandi, né, com Luzinete Silva, que eram nomes respeitados em nosso estado da comunicação, da imprensa de Sergipe, além de outros colegas também, que eu tive o prazer de aprender com todos eles. Né, com Carlos França, Jário Alves de Almeida, enfim, era um universo de profissionais que eu convivi e aprendi muito. Porque eu digo sempre, olha, em 89, pouco tempo, já tem quantos anos? Veja, aí eu digo a você o seguinte... Eu tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade? É. Ó, imagina só, eu ainda recordo que quando comecei a fazer polícia, não existia delegado de carreira. Sim. Imagina, aí chegaram delegado de carreira e já estão se aposentando, já estão indo para casa. Então isso tem mais de 30 anos. Eu conheceu meu pai, Jânio? Eu não sei. Meu pai, ele era polícia, ele morreu na Barra dos Coqueiros, Messias policial que morreu no bar Ponto de Espera em 96.
Messias policial. Depois mataram o Messias da carne no Bugio. Tinha Messias que era o policial civil, que era o pai de Raimundo. Não sei. Esse Messias, ele tinha parentesco com o Jacques Barreto, né? Esse meu pai. Ele era primo de primeiro grau. Devo ter conhecido, sim. Ele morreu ali no bar Ponto de Espera, aquele bar que ficava ali bem do lado do Na Ivo do Prado? Na Barra dos Coqueiros. Na Ivo do Prado ali? Na Barra dos Coqueiros. Barra dos Coqueiros, da Gadantas. Lá no... Na saída da Gadantas. Sim, na saída 96 ele morreu ali, com alguns tiros. Morreu na frente do bar dele. Lamentável. Tu conhecia todos esses policiais da época, né? Andava... Conhecia tudo, né? Eu participava. Nessa época tu podia entrevistar um bandido dentro da cela, não podia? Diego, ó, eu estava conversando com a produção do seu programa, que isso em 86, 87, 88, se não me falha a memória, quando ia para delegacias, às vezes não tinha preso. Incrível, mas não tinha preso. Hoje em dia tá sobrando. Quando né? chegava um preso, eles, fazia festa, né? Porque eu mantinha com todos o respeito e um bom relacionamento. E todos conversavam comigo numa boa, porque eu disse aí para você, não importa quem, mas se chegar com respeito, você será sempre respeitado. Isso é muito importante, né? É ver o ser como ser. Cada um pague pelo seu erro. Sim. Se tu é bandido, pague pelo que você faz. Né? Tem que cada um assumir a sua responsabilidade. Aí eu chegava na emissora e dizia, olha, não temos hoje matérias. Como é que é? Não temos. E na época eu já fazia o rádio novela, mais ou menos isso, né? O rádio novela. E eu tinha um poder naquela época, né? Hoje não, de imitar várias vozes. Hoje não consigo mais. Então eu era o bandido, eu era o entrevistador, eu era às vezes o delegado, quando não queria falar eu falava, e assim fazia a festa. Mas sem matéria não ficava. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Naquela época você não sabia disso, sabia, ô meu produtor? Eu fazia rádio teatro. Ele fazia também o rádio teatro. Você é da área, você tá ligado no Então negócio. tudo isso era de maneira mais pura, mais sincera, sabe? Não era a intenção de enganar quem ouvia o programa, quem assistia o programa, Era com a intenção não. de entreter. Era justamente para suprir aquilo que faltava. Sim. E quando um menor infrator existia naquela época, era encaminhado para a delegacia, não, era para o juizado menor que ficava ali em frente ao SEASA. Sim. Né? O Zé Rivaldo fez história, tive o prazer de encontrá-lo um dia desse, dei um forte abraço, e eu sou fã e admirador do Zé Rivaldo. Né? Agora, hoje não. Depois surgiu a delegacia de menor, e assim por diante. Os menores perderam o respeito com os pais, com as famílias, com a sociedade. Bandido hoje é por quilo, em cada esquina tem o seu peso. E alguma coisa alimenta a ação desse bandido. Seria a impunidade? Eis a questão. Existe também aquele outro lado que alimenta a ação do bandido. Seria o receptador? Enfim, tem que haver operação, tem, e acontece, as operações acontecem. Sim. Mas o que fazer para combater a ação criminosa? E aí? O que fazer? É uma pergunta que todo mundo quer fazer e todo mundo busca uma resposta. Porque seria esta frase que possa eliminar a ação criminosa, que é uma bobagem. Roubar um celular para tomar uma cerveja no final de semana, isso é motivador? Isso é uma ação que possa combater a ação criminosa? Isso é uma vergonha. Não é? Tá aí. Você que tá em casa, preste atenção, medite aí, que Jânio tá respondendo tudo aqui para você. O Jânio! recado foi dado. O recado foi dado. Já sofreu com a censura? Já. Teve um governo aqui que, por conta da matéria que eu fiz, eu fiquei 1 ano em casa à disposição. Sério isso? Sério. Tu lembra da matéria? Eu não recordo. Também queria não comentar, mesmo que eu recordasse. Mas, olha, esta ação só me ajudou. Por quê? Isso deve ter mais ou menos uns 22 anos, por aí. E eu fiquei em casa, de fato fiquei em casa e recebi em casa. Beleza? Ok. Mas me deu condição de quando surgia aquela lei da nova LDB, seria isso, LDB, aí eu comecei a estudar, passei no concurso, ele me deu condição de estudar. Passei na época em terceiro para professor. Teve tempo para estudar. Me deu condição de estudar. Obrigado, hein, governador? Jânio, eu vou botar um vídeo. Pode colocar. Certo? Vamos assistir junto comigo? Vamos. Meu produtor, o primeiro vídeo da lista. Beleza. Ó, vou explicar já uma coisa pro senhor. Seu Oslain. Esse é um policial. Caso a imagem de qualquer policial parar o militar seja veiculada na imprensa,
é o senhor que vai sofrer processo. Não tem processo nenhum. Se a senhora está em atividade em de polícia, ela lhe uma representa o ocorrência Estado. designada pelo Copom, a senhora está a serviço da sociedade. Para o senhor. Direito de imagem. A senhora tem direito de imagem se a senhora não estiver trabalhando no órgão público. Não. Isso aí eu entendo muito bem. O senhor é o quê? Jornalista? Sou jornalista e muito bom jornalista. Pode se afastar da minha viatura? Pode se afastar da minha viatura? Não, a senhora está com o meu documento, eu estou aqui esperando. Então pode esperar para lá. Foi isso, foi o TCC. Acho que foi isso aí, direito de imagem. Direito de imagem, se a senhora não sabe, era se eu citasse a senhora Pontes, blá. Eu estou citando uma VTR da viatura da Polícia Militar que veio... Não estou expondo. Está expondo o meu rosto? Ô, Marcos, não estou expondo. Está expondo o meu rosto. Você representa o Estado. Uma VTR que veio até o hospital Luiz Gonzaga atender uma ocorrência. Mas está expondo meu rosto? Não. Tá. Você é um agente da lei. Mas está expondo a minha pessoa. Se você não quiser aparecer, você tem que trabalhar interno. Não. Muito tem. bem. Você está expondo a minha pessoa. Não estou. Eu estou expondo uma VTR da viatura Polícia Militar. Ô, amiga. O senhor veio pra cá com o quê? Tá Eu vim de moto. Tá de moto? Cadê a moto do senhor? Tá guardada. Cadê Senhora, a moto do senhor? minha moto tá guardada, tá dentro do estacionamento. Senhora, Tá dentro do estacionamento? senhora, deixa eu te falar. Eu não, É uma senhor, já situação. que não tem conversa com o senhor já foi informado. O senhor está sendo averiguado. Não, pode e ser. é o senhor que vai responder. Não vai caso responder a minha nada. imagem ou do Vai meu ser parceiro veiculado. seja A senhora veiculado. pode assistir no SBT que vai ser Eu vou vinculado. assistir. O Islã. Oslaim. Oslaim? É. Tudo bem, seu Oslaim? Obrigado. Eu vou ficar muito feliz se a minha Segura aí, imagem segura aí. aparecer. Joga pra cá. E aí tiver vinculada. E aí, Jânio? Causa indignação. Não causa? É revoltante, esta incompetente, sabe, que fardada, ela representa o Estado, ela está em atividade policial. Ali é o Estado que está em atividade. Sim. Ali é o Estado que está em ação. Pois, eu ali colocaria não só o rosto, era por completo seu trabalho, sua arbitrariedade, eu ali desafiaria, era você, entendeu? Era você, sua incompetente. Sou eu que estou dizendo, você é um incompetente. Talvez seja mal orientada pelo seu comandado, entendeu? Eu acho que tem que haver curso, eu já ministrei curso também para a PM, eu tenho um excelente relacionamento com nossa polícia, graças a Deus, já ministrei curso lá no Tribunal de Contas, no auditório, e assim, eu gosto de bom relacionamento, mas já passei também por situação quanto essa, de me parar, você não pode filmar, tire a farda e vá para casa. Isso aqui representa o Estado. Nem você e ninguém pode inibir meu trabalho. E ninguém conseguiu e ninguém conseguirá. Vou colocar mais um vídeo. São 3 vídeos. E depois eu vou lhe dizer o motivo que eu estou botando esses vídeos. Depois desses 3 vídeos, eu tenho uma pergunta para fazer a Jânio Porto. Próximo vídeo. Oi, desculpa. Fala embaixo. Fala embaixo. Fala embaixo. Eu também sou da área de direito, isso é muito bom. Isso aqui é da minha avó. No, eu tô filmando mesmo, já chega assim. Vou filmar tudo. Não, você não vai levar ele não. Rapaz, sai, minha filha. Não vai levar ele não. Cala a boca, desgraça! Cala a boca, sua desgraça! Vai me dar puta que ele pariu! Sai da minha frente! Olha pra cá. Esse cidadão chega em um local porque alguém dessa família aparentemente tinha cometido um delito, né? Tá dentro de casa dormindo. E ele chega dizendo que recebeu a denúncia que o cara que que cometeu o delito tá dentro dessa casa dormindo. Só que sem mandado, sem nada para invadir a casa, nem nada. Pode. E a família começa a filmar, ele já se estressa porque estão filmando a presença dele. E a família diz, mas o senhor não pode invadir a casa. Não, aí ele começa a chamar todo mundo de desgraça nesse destempero todo. E aí? Um verdadeiro despreparo policial, né? Mas o que leva ele àquela reação? Falta de preparo, né? De preparo, mas e o fator emocional? O emocional. Não podemos aqui tratar apenas de maneira unilateral, de que apenas existe um culpado ou vitimado por conta de uma ação. Sim. Até porque são categorias que passam por estresse diariamente em atividade profissional. É professor, é médico, é enfermeiro, é policial, né? Então, surgiu agora a doença da moda, que é a síndrome de burnout. Que
que isso vitima realmente, o esgotamento, é o esgotamento. Tem a ver com a depressão? Tem a ver, pode causar, pode Ansiedade. promover, pode promover. Então, uma sequência de fatores, né, que leva a este quadro também. Então, resumo, talvez esse destempero, como disse você, esse destempero não só é apenas o despreparo, mas às vezes o policial, pela idade dele, é perceptível que tem policial já de muito tempo de ativa. Também esteja já cansado, esgotado, talvez com problema familiar, que a nossa polícia não oferece. Aqui existia uma psicóloga na CSP, ela até faleceu, tinha sido minha professora na área de psicologia, ela foi minha professora Carla, era psicóloga da CSP. Eu não sei se ainda hoje existe psicóloga, não sei. Mas é necessário, entendeu, comandante, entendeu, governador, entendeu, prefeito que tem a guarda municipal aí, é atentar com relação àquele guarda municipal. O primeiro passo não é sair com aquela nota, não. Era sair com a nota justificando que este mau caráter, que este guarda, que é um verdadeiro marginal despreparado por agredir um rapaz, um trabalhador, ainda mais, veja a ousadia, veja a covardia de costas. Ó, uma agressão de costas. E que vai responder por agressão. Com agravante, foi de costas. Tomado por surpresa, uma vergonha para a nossa guarda municipal, que é também respaldada de homens de bem. De homens de bem, de pessoas de bem, de pais de família, que prezam por família e que respeitam também o cidadão. Mas isso aí pode, sabe o quê? Sujar a imagem da nossa guarda municipal. Então tem que ser afastado. Seria essa a nota que deveria sair. Este guarda está afastado por tempo indeterminado até a conclusão do inquérito. Seria essa, mas vai investigar, o caso vai ser encaminhado para a corregedoria, vai ser encaminhado para averiguar o quê? O que já era nítido, bem assim é com relação a esse policial. Talvez já estivesse já esgotado, tenso, com problemas internos, porque é uma profissão árdua, a de repórter policial, a de polícia, a de médico, a de enfermeiro. Lidar com gente não é fácil. E hoje é o seguinte, a ousadia é muito grande, estão partindo para a polícia, estão agredindo a polícia. Entendeu? Eu sou a favor da dignidade à pessoa humana. Não é apenas a sociedade prezar pela polícia, mas sim também a polícia prezar pela sociedade. Tem que haver o respeito. Quando você vai com respeito, é esse também respeitado. Ou de sangue ou de consideração, não sei, nós temos aqui na audiência o Maicon Douglas, que ele chama de tio e diz sempre com uma dicção fantástica. Ah, o Maicon Douglas. Maicon Douglas, o pessoal tá aqui ligadinho. Um abraço, no Camburão, também a Aline Rodrigues está ligada conosco, o Douglas Zilre, e o pessoal tá aqui. Eu pensei que quando chegar na hora da entrevista, meu produtor, normalmente o pessoal corre, mas Jânio consegue segurar o povo. Graças ele não corre, não, eles continuam ligados. Vamos para o terceiro vídeo? Vamos lá. Esse terceiro vídeo me dá até piedade, uma senhora. Mostra aí, vai, meu produtor, mostra aí. Vamos filmar. Pode filmar. Pode filmar. Pode filmar. Aí, ó, ele não tá bem reagindo, ele tá filmando. Pode filmar, meu Júlio. Filma, aí, ó. Não, mano. Aí, ele filmou. Agora você vai ver. Já pega a arma. Tá vendo, alemão? Para aí. Não, no meu celular. Errado, viu que tinha prova. E aí, Jânio, pode isso? Repugnante, revoltante. Primeiro que ele feriu ali o Estatuto do Idoso. Ele agrediu uma senhora frágil, um covarde. É aí que eu digo a você, caso e caso, esse é um covarde. Olha o biotipo deste policial e olha só a quem ele agrediu. Uma senhora frágil. Ele já foi punido, foi afastado. Ele pode até perder a farda por justa causa. Sim. E ele tinha que perder a farda, era por justa causa. Não é apenas ser penalizado, ficar meses. Não, é perder a farda. Tem que começar a agir. Porque se passar a mão na cabeça apenas do perdão, cooperativismo, vai continuar acontecendo incidentes quanto esse e vai, lamentavelmente, queimar a imagem destas instituições. Todos esses vídeos eu coloquei para lhe perguntar o seguinte. Tu é a favor? Nos Estados Unidos já é assim. Câmera na farda dos policiais. Você acha que ia inibir esse tipo de
arbitrariedade, esse tipo de trabalho deles, de passar do ponto, de abusar da autoridade, essa câmera na farda que os Estados Unidos usa. Se aqui, porque já tem um projeto de lei aí, meio caminho andado, né? Se os policiais tivessem essa câmera na farda, o senhor não acha que resguardaria tanto o trabalho deles? Eu gostei do senhor, viu? Como Olha, como o trabalho como também aqueles que está sendo abordado? existem várias vertentes aí de linhas de raciocínio. Analisemos. Vai inibir a ação arbitrária do policial? Sim. Ele vai se policiar? Vai se limitar? Sim. Sim. Vai também auxiliá-lo na autodefesa, numa ação, numa operação? Sim. Ótimo. Vai também auxiliar a sociedade? Também. Óbvio. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Se a polícia trabalhar certo e sério, como tem que se trabalhar, porque eu recordo que no passado era comum, a produção sabe disso, algumas arbitrariedades, de extorsões, de agressões, para fazer ele falar. Eu conheço. Existia muito isso Não aí. querendo parar, o senhor vai continuar. Eu conheço uma jovem. E isso eu estou falando porque eu vi. Não foi ninguém que me contou, eu vi. Todo mundo sabe, a maioria dos meus seguidores, internautas que nos assistem, sabe que aqui eu sou jornalista, mas fora daqui eu sou pastor, né? E uma jovem da nossa igreja chegou essa época de festa junina, isso há uns 3 anos atrás, e foi para um forró desse. Chegou lá no forró, pegaram ela, o namorado dela estava com droga no bolso, e ela não foi pegar com nada, mas ela estava do lado dele. Os policiais arrastaram ela lá pro canto do mercado, ali numa área onde não era visto por ninguém, sapecaram o namorado dela, até aí tudo bem, ele estava com droga, ok, bateram nele, mas pegaram nas partes íntimas da menina, deram na cara dela, chamaram ela de nomes terríveis por ela estar do lado de um homem que estava com... A pergunta é, ele estava traficando? Não, ele estava com usuário. Uma quantidade. Um cigarro, usuário. E humilharam tanto, chamaram ela de cachorra, aí deram na cara dela, pegaram nas partes íntimas dela, fizeram ela tirar a calcinha e tudo isso escondido lá no cantinho. E, pasmem, mas será que isso não é história pra boi dormir? Não, porque eu vi o vídeo. Ela conseguiu gravar muita da abordagem escondida. Só que quando eu cheguei até ela, eu disse, por quê? Tu não leva isso à frente, se você tem esse vídeo, se você pode... Ela disse, eu não quero morrer. Eu moro no Coqueiral, eu moro no Porto Dantas, quem sou eu? Se eu levo esse vídeo à frente, minha família paga o preço. Não é verdade. Tá entendendo? Ela teria que expor a cara desses bandidos de verdade. Né? Primeiro que eles foram conduzidos após a agressão à delegacia, foram encaminhados? Não, liberado. Então, prova da arbitrariedade desses policiais. Se tivessem devendo, ia ser preso, né? Pronto. E segundo, olha, é bom ficar atento que algumas empresas contratam pessoas para trabalhar em eventos, né, e agora usar o fardamento, Sim. que possa confundir com o de polícia. Sim. Aí, uma pessoa despreparada, que não são orientados, não fazem cursos para tal, Sim. aí põe uma farda que possa caracterizar a de polícia e está lá como segurança. Aí você passa, Tem empurra, acontecido muito. E isso, olha, gente, vocês que promovem eventos, que contratam esse tipo de profissional, puxe a ficha criminal de cada um. Busque conhecer cada um porque isso vai lhe causar um dano muito grande. Porque o número de reclamações, de agressões praticadas por estes homens que são contratados para atuarem como segurança tem sido muito grande. É bom ficarem atentos. Tem policiais extraordinários no nosso estado. Pessoas Sim, trabalham com muito... sim. Tu sabe, eu sei, porque antes de lhe entrevistar, eu fui lá futucar sua vida. Eu lhe pesquisei, né? Que bom. Pesquisei um pouquinho na internet, fui atrás das notícias. Eu vejo você sendo honrado, recebendo honrarias de polícia. Graças a Deus. Entendeu? Então, eu sei do respeito do Jânio Porto e a polícia. Então, eu não estou aqui, nem eu, nem o Jânio, falando mal da polícia do Estado de Sergipe, até porque a polícia do Estado de Sergipe é uma polícia mal paga e que trabalha muito, a gente sabe disso. Mas, no meio dessa polícia séria,
competente, sabe, desses guerreiros trabalhadores, há aí, né, uma terça parte que deixa a desejar, e é dessa terça parte Olha, que nós Diego, estamos falando. eu sempre mantive um excelente relacionamento, inclusive de respeito, Sim. por conta da nossa polícia. E eu faço lembrar que eu fui, eu acho, o primeiro profissional aqui em Sergipe em partir para a defesa e em defesa da nossa polícia, das manifestações. Eu apresentava gratuitamente. Então, sempre tive respeito da nossa corporação. Me pautei nisso no respeito. E até eu sou respeitado por toda a nossa polícia, porque eu respeito todas elas. A civil, a militar, tenho com todos um bom relacionamento. Mas não posso ser passivo, sabe, aos fatos errôneos, aos crimes também praticados por nossas polícias. Sim. E eles sabem disso. Eu sempre tive, assim, acesso em tudo. Olha, Diego, eu acho que eu nunca revelei isso, mas quando surgiu aquele caso que mataram o irmão do vereador, Pedro Firmino aqui, sim, sim, a partir dali desvendou. Foram desvendados N casos. Vem a morte do deputado Joaldo Barbosa. sim. Então aqui existem casos que nunca foram revelados. E eu tinha tudo isso com total exclusividade. Inclusive, eu fui o primeiro e o único a ter acesso quando o Edivalso Júnior foi encontrado morto dentro do motel. Os policiais, preocupados, alguns delegados, me deram cobertura para que, porque tinha um policial lá com arma em punho, revoltado com alguns integrantes da nossa imprensa, e podia me vitimar. E me deram assim, fizeram barreira para que ninguém viesse ao meu encontro, porque eu tive acesso a tudo isso com total exclusividade. Inclusive, Diego, nunca revelei, vai ser aqui com total exclusividade. Oi? Quando houve a prisão de um jovem moreno alto, por parte da 2ª DM, na época, para tentar elucidar o crime que vitimou o irmão do vereador Pedro Firmino aqui no Augusto Franco, eu tive pouco tempo com esse detento. Pouco tempo. Mas ali eu percebi que teria sido uma armação. Sim. E eu cheguei para o delegado. Ele disse, certeza que este é o culpado? Aí ele nunca encarava-me. Ele sempre olhava para o céu, para os lados, mas nunca olhava no meu olho, né? Uhum. E eu disse, mas eu tenho convicção que este rapaz é inocente. E discretamente eu consegui gravar com ele. Encostei o microfone, meu cinegrafista, nós tínhamos esse feedback muito bom, ficou distante, eu encostei o microfone e ele abriu o jogo. E este jovem, pouco tempo depois, foi solto. Tá aí. Correr atrás do verdadeiro autor para dar um cala-boca. Mas a moto utilizada, coincidentemente, se não falha a memória, que vitimou o irmão do vereador, sim, talvez tenha sido a mesma moto utilizada num homicídio que fez parte daquele homicídio que vitimou o deputado Joaldo Barbosa. Sim. Eu recebia tudo com total exclusividade. Eu ia para a casa das pessoas, para a casa dela, eu tinha toda a informação exclusiva. Outro fato que me chamou a atenção é que quando, nesse dia, eu fui muito elogiado pelos setores de imprensa, pelos meus colegas de imprensa, porque eu fiz uma pergunta ao deputado que era suplente, ao senhor Francisco, hoje é falecido, o saudoso Francisco, de Itaporanga da Ajuda, que assumiu o lugar de Joaldo Barbosa. Ele, assim que ele saiu, ele foi à corregedoria para ser ouvido, era uma oitiva. E ele saiu, eu perguntei, eu parei, esse deputado, como é assumir um mandato lavado de sangue? Ele de costas saltou e olhou para mim, eu vi ele tremendo, sabe? E eu não recordo a resposta dele, mas eu recordo a minha pergunta. A partir dali, eu percebi que ele ficou tenso, que tinha muita coisa além do que já investigava, porque eu gostava de ser um repórter investigativo, sempre gostei, é o que eu gosto de fazer, ser repórter investigativo. Em resumo, eu tive todas as informações, eu busquei colher todas as informações, foi um jogo de quebra-cabeça que eu fiz, que levou muito tempo. Mas com relação à morte de Edivalso, do deputado, de Pedro Firmino, do irmão de Pedro Firmino aqui no Augusto Franco, eu tive todo o processo de elucidação que estava sendo omitido por um determinado delegado de polícia naquela época. Tá por qual razão? Por qual razão? O que tinha por trás de tudo isso aí? Tinha muita farofa por debaixo. Ele não pode responder porque está morto, mas tudo bem. Amor, tá aí.
Jânio Portos, no nosso programa, falando um pouco, né, do seu trabalho como jornalista, como professor, cidadão aqui do estado de Sergipe, cidadão aracajuano, e trazendo pra gente aí boa informação, boas histórias, e eu sei que você tá ligadinho. Jânio, você sabe que aqui eu mudo de um assunto para outro muito rápido. Só para resumir, se me permite, Diego. Pode falar. Eu quero deixar bem claro que em toda categoria tem um bom e um mau profissional. Sim, sim. Né? Nós temos policiais, delegados de polícia preparados, muito bem preparados. Tem um delegado que foram alunos meus, o doutor Júlio Frá foi meu aluno, a da HPP, que estava em Carmópolis, foi meu aluno também. Então, assim, eu gozo do respeito, do carinho de todos, mas não posso omitir um fato quando ele é real. Nunca omiti e nunca farei isso. Muito bem, tá aí. Jânio Porto, agindo com a verdade aqui no Camburão, sempre. Me fez lembrar do Fala Cidade, quando eu apresentava na TV Cidade, que eu abria o verbo, não tinha medo. Aí eu dizia, não tenho medo. Aí um dia Carlos Batalha disse no programa dele, poxa, aqui nós temos um apresentador que o tempo todo, não tenho medo. Batia, não tenho medo. E quando chegava na porta, ficava, ó, como é que está aí a situação? Já posso sair? Tá aí, Jânio Porto. Jânio Porto, qual o maior crime nesse tempo todo trabalhando em comunicação dentro do estado de Sergipe? Qual o maior crime, assim, o crime que mais lhe chocou como pessoa, como repórter, que tu lembra, que passa assim pela sua cabeça? Alguns. Mas tem um, eu não sei porque eu sempre prezei a minha mãe, respeitei muito a minha mãe, Sim. a quem eu dei muito amor, e todo Sergipe sabe disso, todo mundo sabe disso. Quando um elemento, marginal é que ele está à margem da lei, então ele é um marginal, né? E em seu depoimento, numa entrevista comigo, na época exclusiva, por sinal, graças a Deus, eu perguntei por quê, por qual razão ele teria praticado aquele crime, teria tirado a vida de uma idosa que, por coincidência, era a mãe dele. Isso porque a mãe não queria alimentar o vício dele. Ele matou a mãe com uma enxada. Meu Deus. Olhou para mim e disse, eu a matei e a mataria novamente. Isso me comoveu. Foi muito forte. Eu não sei o destino que foi dado a ele, mas eu creio que ele tinha pago muito pelo que ele fez. Porque, gente, não é porque ser uma mãe, não é tirar a vida de uma mãe, mas esta mesma mãe o amamentou no passado. Esta mesma mãe deu peito para alimentá-lo, né? O deu amor, o deu carinho. Lamentavelmente, ele passou a ser vítima do vício. Sim, é o sistema. Falha do próprio sistema, é outra vítima também, lamentamos. Sim. Mas ele, por ser vítima de um sistema, não pode também vitimar a mãe dele. Porque ela não tinha nenhuma obrigação de manter o vício dele. Ele vai trabalhar e vai manter o vício dele. Não é? Como muitos vagabundos aí, tem que defender o seu pão, defenda o seu pão, mantenha o seu vício, mas honrando sua família, prezando sua família. Acaba desse que não honra a família, que diz que matou a mãe, mataria de novo, o que é que ele não faz com outros, né? Esse foi um dos, foram N fatores, né? N crimes aí que na época, só foram tantos, na verdade, Diego, foram mais de 20 anos nessa área policial. Eu ia passar aqui a noite toda falando. Mais de 20 anos. Então, quantos casos passavam por mim diariamente? Se fosse um preso só, então seriam 365 presos por ano. Multiplicar durante 20 anos. Né? É muita coisa, graças a Deus. Eu fiz minha história, né? Eu não quero lhe indispor com ninguém. Mas fique à vontade. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual o maior político que o estado de Sergipe já teve, na sua opinião? É sua opinião pessoal. Político. Político. Um nome. Aqui em Sergipe tivemos Augusto Franco. Augusto Franco. João Alves Filho. Alves. Marcaram história. Muito bem. Deixaram saudade. E deixaram saudade. Muito bem. Jânio, se tu hoje concorresse e ganhasse para um cargo público grande, me diga um projeto seu, um projeto do seu coração que tu teria, já passou assim pela sua cabeça e Jânio Porto diria assim, eu ia trabalhar em cima disso. Será que nesse sistema, naquela casa, naquele plenário, você sozinho teria condição de tentar mudar alguma coisa?
Será que ali, o Congresso, que é o câncer do país, com todo respeito aos senhores parlamentares, que nós temos pessoas íntegras ali dentro, mas eu ouvi de um próprio colega de vocês, que ali é o câncer do país. Sua esposa, ela regala cada unha assim. O que pensar tem ali dentro, e é verdade. O que seria Jânio Porto capaz de tentar mudar ali? Eis a questão. Será que permitiriam aprovar qualquer projeto meu? Será que se eu fosse de encontro a alguns princípios que hoje são colocados em prática, ou que desejam colocar em prática, que vai de encontro ao princípio social, comportamental, familiar, que não é que ser plenamente conservador, mas eu prezo pela base, eu prezo pela família, eu prezo pelo respeito. Sim. Será que se puséssemos algum projeto que fosse de encontro a estes tais princípios, não, estes tais conceitos que querem implementar aqui hoje, de goela dentro na sociedade? Eu ouvi recentemente uma revolta de um pai que parece que agrediu um jovem dentro de um banheiro. Ele se dizia ser homossexual, entrou no banheiro, foi flagrar a filha dele e começou alguns atos libidinosos. O pai invadiu o banheiro, o tirou de dentro agredindo. Então, são conceitos que a gente tem que reavaliar. São desejos de alguns que têm que serem reavaliados. Olha, você pode ser o que quiser. Eu tenho amigos, sabe? Eu era amigo de um respeito muito grande em Lisboa, era meu amigo, me abraçar. E, entre outros, entendeu? Vários amigos, mas você tem que saber estar em seu lugar. Eu tenho que estar, se eu sou um homem de bem, eu tenho que, por obrigação, viver com decência. Se você é uma prostituta, você tem que, por obrigação, ser uma com decência. Não importa o que você é, mas é viver e praticar com decência. Não importa em que local esteja, mas é estar com decência. Muito bem. Respondeu para você, Jânio Porto, aqui no Camburão. Porém, eu disse, meu produtor, é bom beber água mesmo. Que eu disse que aqui a gente sai de um assunto para outro muito rápido. E meu produtor, agora ele vai mexer, eu vou fazer ele mexer agora com uma legião de fãs, de pessoas de todo o país. Jânio Porto, olhando para aquela câmera, meu produtor, pode botar a câmera, aquela que é usada na minha cara gorda, pode enfiar aí na cara de Jânio Porto agora. Jânio Porto, eu quero que você me diga, olha como o cara, em uma entrevista, sai de um assunto pro outro que não tem nada a ver, do nada. Aí o entrevistado diz assim, esse cara é louco, esse cara quer me odiar aqui agora. Jânio Porto, pra você, Lampião foi bandido ou herói? Por quê? Na tela. Peguei ele! Peguei, Jânio Porto, e aí? Diga aí. O que eu conheço da história de Lampião, justamente através dos filmes. Eu achei que eu nunca ia conseguir deixar Jânio Porto parar um pouquinho para pensar. Então, é um fato que aconteceu no passado, eu desconheço. Sim. A história plena de vida dele, o que sei é o seguinte, que ele foi vítima, o pai mataram o pai, executaram o pai, né? A volante na época, sim, né? E ele decidiu vingar tudo isso aí e formando um bando. O que fazia naquela época, segundo informação, aquele pouco que eu sei, é que nas ações dele existiam aqueles grandes latifundiários que mantinham, né, tinha a sustentabilidade das ações dele, né? Que é a alimentação, o acolhimento, o esconderijo. E a Volante tentava justamente pegar ele e o bando. A Volante era a polícia na época, né? A polícia na época. Mas o que o fez tornar-se e ser hoje coisa como Lampião, o cangaceiro do sertão? Que causa o levou? Teria sido esta revolta, né, por vingança, porque a polícia teria matado o pai dele, era um inocente, o pai, um homem de bem, trabalhador. Bom, eu não sei, então é difícil fazer um comentário em cima desta realidade histórica. Né? Gostaria de ter conhecido ele? Eu gostaria, sim. Eu tive convívio com vários
Gostaria de ter entrevistado eles. Ave Maria, seria para mim um grande sonho que eu não pude realizar. Você vê como eu vou pegando pelo pé, né, meu produtor? Sim, Você vê como eu vou puxando pelo pé. E outra, eu não o enquadro como bandido, não. Pronto. Aí, peguei a resposta ou não peguei, meu produtor? Isso eu sempre falei, deixei bem claro publicamente em alguns comentários, em alguns locais. Eu nunca vi Lampião como bandido. Sim. Nunca ouvi como bandido. Pronto, respondeu. Jânio Porto. Lembra que ele disse aqui na instante que quando ele entrava no ar, ele dizia: eu não tenho medo de nada. Respondeu, pronto. Sim. Jânio Porto. Fala, amigo. Vamos lá, me diga uma coisa. O que é que Jânio Porto está fazendo no momento? No seu dia a dia, o que é que tu faz? Amanheceu até a noite, qual é a tua correria no momento? Eu tento me ocupar o máximo possível, porque mente vazia diz que é o baú do Satanás, né? Eu tenho uma rotina como cidadão, como pai, eu tenho uma rotina como esposo, tenho uma rotina como irmão, eu tenho uma rotina como profissional, deixo o filho na escola, vou para a educação, né? Já que sou professor também, hoje estou no quadro, né, administrativo, e assim eu faço minha vida, minha rotina, né? Escrevo, estudo, pesquiso quando tenho tempo, quando quero, e assim é a vida. Vem uma pra você agora, estilo aquela de Lampião. Estamos chegando ao final, mas eu deixei as que eu achei que ia lhe deixar meio empatucado pro final. Você vai ver aqui na imagem agora essa pessoa. Marcelo Deda. Você vai ver essa pessoa. Chico de Miguel. E você vai ver essa pessoa. João Alves Filho. Se você tivesse o poder de trazer um dos três lá do mundo dos mortos, quem, Jânio Porto... Eu sei que tu não pode trazer. Não venha bancar o Valadão, não, que eu fui entrevistar Valadão uma vez, fiz uma pergunta mais ou menos desse tipo. Eu não sou Jesus, eu não vou responder isso, não. Olha, eu sei que tu não pode trazer. Mas se tu pudesse trazer um desses três agora, qual desses três tu traria? Olha... Lembrando que, claro que se Jânio Porto pudesse trazer os três, talvez traria. Mas tu só pode trazer um. Então, tu tem que escolher. Em 1970 alguma coisa... Mas tu conhece Deda? Eu vou concluir. Vou narrar uma história de cada um aí. Vixe, meu Deus, eita, meu produtor! Em 1970 alguma coisa, eu estudava com o Chiquinho, que é filho do Chico de Miguel. Sim. Chiquinho faleceu de Valeu-me, Jesus. Eu ali passei pela praça, onde tem a igreja de Santo Antônio. Eu morava na praça João Pessoa. Eu passava ali procurando, qual é a casa que Jânio disse que morava? Não sei. Eu morava ali e, nesse momento, estava o taxista Pernambuco. Fui na Pernambuco. E o velho Chico, a quem eu era criança, mas pós-crime, independente do fato, sempre mantive com toda a família um excelente relacionamento. O Chico foi um cara que tinha um serviço social muito grande em Itabaiana e regiões, sabe? Não importa as ações dele, pelas ações ele pagou, né? E foi quando aconteceu o crime que vitimou o taxista conhecido na época como Pernambuco. Lá na porta da igreja? Não. Ele estava sentado em um banco, deitado num papelão, que era comum os taxistas ficarem sentados ali debaixo daquelas árvores, em frente à igreja de Santo Antônio. Ali eu ia para o colégio da saudosa, não sei se ainda é, viu, Maria Branquinha, ou é Dona Helena, que é irmã de Maria Branquinha. Tinha até sabatina, tomei algumas pancadinhas para poder aprender. Então, existia a sabatina. E ocorreu este crime, que o Chico Miguel tinha parada rural e tinha atirado num taxista que era conhecido por Pernambuco, né, o crime do Pernambuco, como ficou conhecido na região, o crime de Pernambuco. E logo em seguida, não sei se ele foi preso, ele fugiu, eu sei que ele pagou por este crime na época, eu acredito que sim. Né, porque naquela época não existia uma lei severa como existe hoje. Né. Em resumo, quanto a João, eu acho que João foi assim, um grande empreendedor. João foi o maior empreendedor de Sergipe. Negado de uma ousadia, sabe? Tinha uma visão muito além de uma realidade como construtor e como executor. E deixará saudade, pode ter certeza disso. Deda não tinha ninguém melhor para ser parlamentar do que ele. Deda era bom lá, no legislativo. Não vejo Deda e nunca vi Deda como bom no executivo. Com todo respeito à ausência dele e à família dele. Tive alguns momentos com Marcelo Deda, nada contra a pessoa dele, pelo contrário, sempre tivemos um distanciamento mais respeitoso.
Até porque, como disse a você que eu abracei a causa da polícia, a Deda tomou realmente algumas pancadinhas desse tipo profissional na época. Né? Eu disse a você que ergui uma bandeira. E por essa bandeira tinha que pagar um preço. Ele era governador, mas eu fui consciente. Sabe por quê? Porque antes de Marcelo Deda, já era repórter policial. Compreende? Então, eu não podia deixar de abraçar uma causa destes profissionais que eu conhecia no dia a dia. Então, abracei. Paguei preço, tudo bem. Algumas perseguições, algumas limitações, tudo bem, mas tudo com consciência. Bom, mas aí, se Deus lhe desse o poder de trazer um dos três agora, tu não vai fugir que tu não é valadão. Qual dos três tu ressuscitaria para viver mais um dia e fazer mais alguma coisa? Diga aí. Olha, o atual governador Mitidieri, esse menino está nos surpreendendo, está indo muito bem. Mas eu confesso a você o seguinte, eu gostaria de ter João com aquele vigor do passado. Sim. Você traria João de volta? Com aquele vigor do passado. Velho como morreu não, com o vigor do passado. Com o vigor do passado. Tá certo. Esse João aí, né? Esse João. Esse João, tá certo. Vamos mais uma para terminar. Ô, Jânio, essa pessoa, você vê aí na tela Clemilda? Minha colega. Você vê aí na tela Wilton Lopes? Meu amigo. E você vê aí na tela Vitor Amaral. Vitor Amaral. Agora, os três é amigo, tu vai ter que ressuscitar um dos três. Agora escolha um. Eu, quando fazia um programa, o Fala Cidade, Sim. eu levei um hipnólogo, ele era o hipnólogo, mediúnico, o outro era mediúnico e hipnólogo. Ele fez uma funcionar com cebola, que era maçã, tudo isso ao vivo no meu programa. E eu percebi que o Ademir, nunca esqueci o nome, só fazia olhar para a câmera. O tempo todo. Eu diante de você e ele aqui, ó, só para a câmera. Eu confesso a vocês que em curto prazo minha câmera caiu. O cinegrafista do lado. Ela deitou de vez. E foi este amigo meu, Vitor Amaral, de São Paulo, falou comigo, disse, olha, tem visto aí no YouTube? Já estava em quase 750 mil visualizações. Isso eu não sabia. Ele me ligou dando risadas. Já caiu, caiu. Estava a câmera, né? É uma passagem maravilhosa. Hilton Lopes. Eu e Clemilda eram meus colegas de Fundação Peripê, né? Eu deixei o Estado, eu pedi exoneração, mas já estava com 32 anos e meio de Estado, de Fundação Peripê. Né? E não é pouco tempo. E Hilton Lopes era funcionário da Peripê também. Clemilda também era funcionária da Peripê, sabia disso não? Não. Eram meus colegas de Fundação Peripê, né? E eu tenho até um vídeo de Clemilda. Ah, ela tinha aquele programa da sala de reboco. Forró no asfalto. Forró no asfalto. Aí ela mandando um vídeo, uma mensagem do lado dela para minha saudosa mãe, né? Ela, o Jânio é meu amigo, não sei o que mais, tal. Então, Clemilda, assim, assim, construiu história. Hilton Lopes passava aquela imagem de uma pessoa temperamental, forte. Sim. Não compactuava com irregularidade. Nunca presenciei Hilton Lopes falar mal de um colega. Mantinha com todos o respeito e tinha admiração de todos. Produzi Hilton Lopes durante 2 anos. E confesso a você, isso na TV. No rádio eu fiz algumas passagens, como eu falei para você no passado, que eu imitava vários personagens. Tinha até algumas vinhetas, o nome era vinhetas, chamadas vinhetas. Sim. E ele, isso me faz lembrar muito, era Barretinho, que saudoso, Barretinho faleceu recentemente. Ele era o chefe de departamento e responsável por essas vinhetas, gravações. Hilton Lopes, faz-me rir, imita assim, já como você faz, eu tentei algumas vezes, tal, até atingir o que ele queria. Então ele usava isso em um programa de rádio que ele tinha, faz-me rir, algo assim, e outras mais chamadas que eu fazia para ele. Tudo voluntariamente, de graça, porque eu tinha com ele, gozava com ele um excelente relacionamento, isso na antiga Liberdade, quando era na Leste. Em resumo, então tive com todos um excelente relacionamento, aprendi com todos eles. Foi muito bom conviver com o Vitor Amaral, com meu amigo Hilton Lopes, com minha amada Clemilda. Eu vou ressuscitar os 3.
Jânio, eu quero que você ressuscite um só, Jânio. Escolha um aí. Eu vou fazer o seguinte. Diga. Eu vou me omitir, não vou ressuscitar. Eu vou pedir que todos continuem no céu. Pronto. Ao lado de Deus. Prefiro. Você viu aí o que no inferno da terra. Você viu aí o que é amizade, meu produtor? Eu escolhi entre um amigo para ressuscitar, que fique tudo morto. Não, tudo no céu. Tudo no céu. Do que trazer ele para a terra, que é o inferno, né? Tudo no céu. Eita. Jânio Porto, nós vamos para a última parte, que é o nosso ping-pong, jogo rápido. Esse é o perigo. Meu produtor... Deixa eu beber água logo. Meu produtor, eu pergunto, câmera na minha cara, ele responde, câmera na cara dele, câmera na minha cara gorda, câmera na cara magra dele, na minha cara gorda, na cara magra dele, assim sucessivamente. Jogo rápido, papum, certo? Vamos lá. Jânio Porto, um medo. Medo da covardia. Jânio Porto, uma viagem. As dos sonhos. Jânio Porto, cuidado para não apanhar, uma paixão. Para não apanhar, uma paixão. Para apanhar, não apanhar uma paixão. Jânio Porto, cuidado para não apanhar, que sua esposa está aqui presente. Uma paixão. Uma paixão. Uma paixão pela vida, pela família. Que Deus me deu. Jânio Porto, uma saudade. De tudo que é bom, daqueles que sempre fizeram parte da minha vida e que já partiram. Saudade de todos, principalmente da minha mãe. Uma palavra. Deus. Verdade. Uma só. Deus. Uma mania. De pensar muito antes de agir. Um defeito. Ser nervoso e autêntico. Uma qualidade. Ser verdadeiro e honesto. Uma obrigação. A vida só vale se pautar com verdade e com dignidade. Em uma frase, quem é Jânio Porto? Esse que todos conhecem. Não tenho medo. Sempre disposto, determinado. E aí, meu produtor, vamos trazer esse homem aqui mais umas 10 vezes, né? Que eu gosto de botar ele na berlinda. Jânio Porto, meu querido, muito obrigado. Pessoal aqui não para de comentar, que entrevista top, que entrevista maravilhosa. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Grato sou eu, sabe, Diego? Eu sou admirador. Eu sou seu fã, eu gosto do seu estilo espontâneo. Isso para mim hoje é muito valioso. É isso, justamente, que nós precisamos de uma comunicação expressiva, espontânea, alegre. Você narra os fatos, mesmo fatos dolorosos, mas de uma maneira espontânea, atrativa. Você consegue fixar o seu público. A você só parabéns. Que Deus continue te abençoando sempre. A você e toda a sua equipe. Vindo de Jânio Porto, ouvir isso é muito valioso para mim. E eu tenho que trazer ele aqui mais umas 300 vezes. Eu virei 300 vezes. Né? Porque é uma alegria. É muito bom estar com você. Estar do lado de uma pessoa igual o Jânio Porto, que é um monstro da comunicação, né? No início da entrevista, citei para vocês aqui o currículo do homem. E mesmo com um currículo desse, essa simpatia, essa humildade. Então, mais uma vez, gratidão. Obrigado por estar comigo. Obrigado você, Diego. Deus abençoe a vocês e a vocês em casa, a vocês que acompanham aqui o Camburão. Cuidado, hein? Porque, está aqui a pulseirinha de prata. Aqui, o meu produtor, muito obrigado, querido. Jânio Porto, mais uma vez no Camburão, pegando aqui carona conosco. A esposa dele aqui regalou cada olho que eu pensei que ela ia dar um treco. Obrigado você que está na sua casa. E lembre, aqui você tem voz, aqui você tem vez. Tchau, pessoal. Fui. Vamos embora. Acabamos de apresentar o Camburão, seu programa policial, diferente de tudo que você já viu. Botando pra quebrar com a bandidagem, cobrando das autoridades e mostrando o que os outros programas não têm coragem de mostrar. O Camburão. Ao vivo, no Facebook, Instagram, no YouTube e pelo canal Converte TV Web. O Camburão. Apresentação Diego Matos.